Amém, meus irmãos, a graça e a paz, que Deus abençoe a todos. Passando aqui para trazer mais uma palavra do Evangelho para meditarmos neste dia, em nome de Jesus, amém? Estou meditando aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 11, 12, capítulo 13. Ele vem falando, capítulo 14, vem falando de uma situação na vida de Davi. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele adulterou com Batseba, a mulher de Urias. Primeiro grande pecado ali, uma semente plantada. E depois Davi temeu, porque Batseba, ela engravidou, e para que ninguém descobrisse, ele matou Urias. Dois grandes pecados, que gerou duas sementes. E a palavra de Deus veio através do profeta Natã, levando a Davi que o mal viria sobre a sua família, sobre o seu lar. A casa de Davi estava ali condenada a muito mal, a muitas coisas ruins que aconteceriam devido a esse pecado. Davi se arrependeu diante a Deus e o profeta Natã disse: o Senhor, ele recebe o seu perdão, ele te perdoa, você não morrerá, mas o mal sobrevirá sobre a sua família. E então a palavra continua mostrando que o mal veio sobre a família do rei Davi, devido a esses pecados. Deus perdoa os pecados. Ali ele foi perdoado, mas a semente foi plantada. E toda semente plantada gera frutos. Então o filho de Davi, Amon, ele toma Tamar, outra filha de Davi, e a estupra dentro do seu lar. Imagina num lar um irmão estuprando uma filha, o mal causado dentro desse lar, tristeza nessa família. Absalão, outro filho de Davi, não aceita o que o irmão fez e mata o seu próprio irmão. Agora, dentro do lar de Davi, tem um assassinato, tem um estupro, por causa daquele pecado de Davi. Perdoado por Deus ele já foi, mas o mal ficou. Muitas vezes nós não sabemos o porquê que famílias passam por tantas lutas, pessoas que não conseguem se desvencilhar de lutas, muitas dificuldades. Nós temos que entender que pode haver um passado pecaminoso nos nossos pais, e aquilo vai refletir, porque a palavra diz que o pecado dos pais irá acompanhar até a 4ª geração. E Absalão ali, ele depois se levanta contra o próprio Davi, porque Davi não fez nada contra Amon, né? Ele não defendeu a virgindade da filha. Então Absalão se levanta contra Davi, toma o reino de Davi. E Davi tem que fugir. Absalão toma todas as mulheres de Davi, monta na frente de todos ali uma tenda, onde ele deita com as mulheres do seu pai. E passa a perseguir Davi, tentando matá-lo. Um dos soldados de Davi entra em guerra contra Absalão e mata o filho de Davi. Então, por causa do pecado, do adultério, Davi teve que matar um homem. E o resultado disso, um estupro no seu lar, 2 assassinatos entre teus filhos. O que eu quero dizer, meus irmãos? Antes de um segundo de prazer, antes de um momento de pecado, antes daquilo que desagrada a Deus e vai satisfazer a vontade da carne, mesmo que seja ali por 5 minutos, por meia hora, mas pode trazer grande tristeza, grande luta para a sua família. E a palavra diz que vem até a 4ª geração. Pense bem, antes de adulterar, antes de pecar, pecados de morte, nós podemos nos arrepender, podemos pedir perdão, e Deus nos perdoa se nos arrependermos verdadeiramente, mas o mal fica no nosso lar. E grande mal nós podemos trazer para os nossos filhos, e grande tristeza, mesmo sendo perdoado por Deus, mas o peso na consciência do que os nossos filhos vão carregar por causa do nosso adultério, por causa do assassinato, por causa do pecado, deve-se pensar se vale a pena. Meia hora de adultério, 1 hora de adultério, por vidas perdidas, pelos filhos recebendo o mal das nossas atitudes. Em nome de Jesus, devemos pensar bem antes das nossas atitudes, para nos fortalecer. Se consagre ao Senhor, se coloque nas mãos dele, peça ao Senhor que tire do seu caminho tudo que o afasta do caminho dele. Peça ao Senhor que
que nos blinde contra todo ataque, contra todo o mal, todo levante, porque Satanás ele tem poder para colocar na nossa frente aquilo que talvez a gente não possa conseguir resistir. Mas Deus ele é muito mais poderoso para nos fortalecer e nos tirar do caminho daquilo que aquilo a gente não pode resistir. Deus nos dá a força. Em Deus nós conseguimos resistir. Consagre-se ao Senhor e pense bem antes de tomar as atitudes pecaminosas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.